Bom dia, amigos aí do nosso canal, nova forma de interatividade aí, o César Cidade Dias falando de Grêmio. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de seguir e de também compartilhar com a gente algumas ideias, pautas para a gente discutir um pouco mais sobre o Grêmio dentro desse espaço. E o assunto da hora me parece essa disputa entre jovens e veteranos. O Grêmio especula a contratação de Carlos Eduardo, um meia, que está no mundo árabe desde 2015, é bom jogador, foi formado no Fluminense. Também fala em Keno, que inclusive passou aqui pelo São José, mas se destacou muito no Palmeiras, também joga hoje num futebol um pouco alternativo, e de Diego Souza, conhecido de todos, que também está sendo especulado e pode ser contratado a qualquer momento pelo Grêmio. O que fazer quando se trata de jogadores na casa de 30 anos, alguns com mais do que 30, como é o caso do Diego Souza, um pouco mais veterano? O que fazer? Porque sempre se cria aquela ideia, está preterindo os jovens para contratar jogadores veteranos. O Grêmio tem uma geração de bons jogadores, o Ferreira já está aí, o Patrick já está aí, que joga na posição do Carlos Eduardo, por exemplo, o da Silva, que é centroavante, que teve algumas oportunidades e não foi tão bem, tem Léo Chu, tem vários bons jogadores surgindo. E aí, o que fazer? Me parece que essa é a grande questão. E a gente não pode tratar isso de forma estanque e muito menos com uma forma definitiva de ver futebol. Não existe um time só de jovens e não existe um time só de veteranos. O segredo do sucesso do Grêmio nesses últimos anos foi exatamente a mescla de jogadores veteranos com jogadores jovens. Quem não lembra, por exemplo, será que Arthur teria surgido se o Michael não estivesse perto? Será que o Grêmio teria Pedro Rocha e Everton se não tivesse num primeiro momento a figura do Douglas? Será que algum jogador jovem não teria sucumbido se não tivesse a força de Jeromel? Essa é uma questão que precisa ser refletida e não pode ser analisada simplesmente dizendo assim, um é contra o outro, quem gosta de um não gosta de outro, não. Os dois se sustentam, os dois precisam. As duas formas de entender futebol é a partir das duas formas de se entender futebol que as coisas vão se solucionar. Portanto, o Grêmio precisa de uma espinha dorsal de jogadores veteranos, sim. E precisa obrigatoriamente dar espaço para os jogadores jovens também. Me parece, por exemplo, que o Grêmio não vai deixar de ter Matheus Henrique, não vai deixar de ter Jean-Pierre, não vai deixar de ter PP, se no caso do Everton efetivamente sair, o Grêmio não vai deixar de ter esses três. E esses três estão o futuro do Grêmio. O Patrick precisa um pouco mais, acho que precisa. Pega os meninos ali da Sub-20 que jogaram a copinha, o Elias muito bem, será que seria o ano deles? Então é preciso ter essa consciência e fazer com calma. O Grêmio precisa de uma espinha dorsal. Vamos montar o time do Grêmio rapidamente. O Grêmio tem dois laterais, um veterano, que é o caso do Vitor Ferraz, e o outro muito jovem, que é o caso do Caio Henrique. São titulares. Os dois zagueiros, incontestavelmente, Kahneman e Jeromel. Os volantes, um é Matheus Henrique. O Grêmio começa por Matheus Henrique, ou seja, tem um jogador jovem. Jean-Pierre vai ser reserva? Essa é a primeira dúvida, né? Jean-Pierre ou Thiago Neves. Tá bem, eu aceito essa dúvida. No ataque, obrigatoriamente um dos jovens. Se o Everton permanecer, o Everton e o PP pedindo passagem. O PP hoje é um destaque da seleção sub-23. E na frente o Grêmio precisa do quê? O Grêmio precisa de um jogador experiente também. E aí a gente entra na situação. O Grêmio vai agregar grupo e vai colocar alguns jogadores jovens para jogar. É assim que se faz. Se o Grêmio conseguir ter 4 jogadores jovens, 4, e vamos lá, Matheus Henrique, Caio Henrique, PP e Jean-Pierre, tá feita a festa. O Grêmio tá muito bem. Se tiver um pouco menos do que isso, eu já começo a me incomodar. E isso me parece que vai ser a principal cobrança que nós vamos fazer e vamos usar esse espaço aqui para fazer. O Renato não pode trazer os veteranos e botar só eles para jogar. O Grêmio precisa ter no mínimo 4 jovens. E aí a gente fecha conceito, vocês não acham? O Grêmio com bons jogadores, com jogadores jovens e também com jogadores veteranos, recheando os jogadores veteranos, para que esses jovens possam ter tranquilidade para trabalhar e não precisam ser obrigatoriamente os protagonistas do time. Me parece que é essa a disputa. Ou seja, vamos tirar completamente a ideia de que é um contra o outro. É um mais o outro. O Grêmio precisa de jovens e de veteranos. Não esqueçam, esse é o César Cidade Dias falando de futebol. Curtam, divulguem para os seus amigos tricolores e vamos fazer esse espaço crescer. Um grande abraço e hoje tem mais. Esse é o primeiro do dia. Um abraço.